Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Galindo, um dos gestores aqui da Novos Capital. Sejam bem-vindos a mais um reporte mensal sobre o mês de fevereiro de 2024. Bom, começando pelo cenário internacional, né, a gente virou o ano com uma expectativa de sequência de queda nas inflações ao redor do mundo, e o mês de fevereiro frustrou um pouco essas expectativas. Os dados de inflação vieram mais fortes, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, no Japão e até mesmo no Brasil, né, e a gente seguiu tendo dados de atividade, de emprego também muito fortes. Isso tudo acho que corroborou um discurso de mais cautela por parte dos bancos centrais ao redor do mundo, no quesito de queda de juros ao longo do ano. Então tudo ficou um pouco mais postergado na curva. Foi um movimento liderado pelos Estados Unidos, mas que não teve muita diferenciação entre os países. As curvas ali abriram entre 30 e 40 bases, então foram movimentos bastante expressivos e acho que foi um movimento de maior destaque ao longo do mês e que naturalmente teve reflexo em todos os outros mercados. Bom, sobre China, a China adotou uma série de medidas de estímulos econômicos ao longo do mês de fevereiro. Eles naturalmente estão numa batalha ali do certo desaquecimento do modelo econômico do país. É um desafio enorme. O mercado acionário até chegou a responder positivamente ao longo do mês. E no âmbito global, a China segue exportando bens, né, com uma penetração muito grande, até em países emergentes, como no caso do Brasil, na parte de automóveis, na parte de bens de consumo. Isso traz um ambiente de menos inflação, globalmente falando, em cima dessa postura chinesa, em contraponto à parte de serviços, né, que quando a gente olha a inflação por dentro, vem incomodando. Brasil, a gente teve muita pouca coisa ao longo do mês de fevereiro. Naturalmente, a agenda legislativa estava de férias até o Carnaval, além de ser um mês curto. Eu acho que as surpresas vieram do lado de atividade, com bons números, inclusive que bateram em surpresas positivas de arrecadação na parte fiscal. Do lado da inflação, os números um pouco mistos. O IPCA 15 surpreendeu positivamente, principalmente com a parte de alimentação, que cedeu um pouco, mas uma atenção ainda à parte de serviços, que está sendo pontuada pelo Banco Central. A gente tem uma próxima reunião aí na próxima semana, e acho que a discussão está muito pautada se vai continuar ou não o plural, né, para quedas de 0,5 ponto ao longo das próximas reuniões, né? Acho que a próxima é dado que vem meio, e aí a comunicação sobre, sem ser a próxima, a outra reunião, como ela vai ser ditada pelo Banco Central. Falando agora da rentabilidade dos fundos, naturalmente o mês de fevereiro foi um mês ruim de rentabilidade para os nossos portfólios, muito pela abertura de taxa de juros que teve globalmente falando. A gente até tentou se posicionar em países que tinham uma dinâmica própria, né, mas como eu falei na parte de cenário, os Estados Unidos liderou esse movimento e acabou sendo acompanhado por todos os outros países sem muita diferenciação, tá? Começando pela parte de juros internacionais, a gente segue com a posição aplicada, tá? Em alguns países, tá? A gente tem um pouco de aplicado na Europa, um pouco de aplicado no Reino Unido, que inclusive veio com números de inflação mais positivos ao longo do mês de fevereiro. A gente também tem uma posição aplicada no México. E recentemente, já agora no início do mês, a gente voltou para a posição aplicada nos Estados Unidos, tá? Tem um número muito importante de emprego do payroll agora na próxima sexta-feira,
e eu acho que não vindo um número tão forte quanto veio ao longo de fevereiro, acho que o mercado deve despressurizar um pouco dessa pressão que teve de abertura de taxas globais. Tá? Mas, de alguma forma, o nosso portfólio foi todo afetado por esse mesmo tema. Tá? As perdas ficaram concentradas um pouco mais de 1% na parte do book de juros internacionais. A outra perda foi na parte de bolsa. Tá? A gente praticamente zerou a alocação que foi vencedora ao longo do ano na Bolsa Americana, e a gente seguiu com a posição comprada e segue com a posição comprada aqui na Bolsa Brasileira. Tá? Naturalmente, o Brasil é por preço. Tá? O que se destacou ao longo do mês de fevereiro foi uma saída de um fluxo bem relevante, mais de 16 bi de investidores estrangeiros. Isso pesou um pouco na Bolsa aqui. Né? Acho que tem algumas outras questões, que o Brasil é um país extrativista, então, em cima dessa grande tese, né, de tecnologia que tem acontecido no mundo, nosso país, infelizmente, não se destaca. A gente tem a posição comprada na Bolsa Brasileira, que sofreu um pouco ao longo do mês de fevereiro, mas a gente acredita que o preço tá bastante atrativo, né? As companhias aí com um crescimento de lucros de 10% a 12% ao longo do ano. E acontecendo a tese, né, de queda de juros, que a gente vem perseguindo no book de juros internacional, né, eu acho que a gente também vai ter expansão de múltiplo para a Bolsa aqui. Então, é mal ou bem uma tese que se comunica, né, o preço atrativo com essa possibilidade de queda de juros, né, que a gente vem perseguindo no book de juros, principalmente internacional. A gente acha que isso vai trazer reflexo para um pouco menos de pressão nos países emergentes, e a Bolsa Brasileira aqui está bem posicionada nesse sentido. Tá? As perdas vieram de grosso modo concentradas aí. Na parte de renda fixa Brasil, a gente tomou muito pouco risco ao longo do mês. Tá? O que a gente fez recentemente foi montar uma posição vendida em inflação curta, tá? Para o meio do ano. Enfim, o IPCA esperado, né, era algo ao redor de 3,80, né? Acho que tem vindo algumas revisões mais para a faixa de 3,5, e a gente aqui é ainda um pouco mais otimista com isso, tem inflação na faixa de 3,20, 3,30. Tá? Então a gente montou para os fundos, no geral, essa posição vendida em inflação curta aqui. Tá? E agora, no início do mês de março, a gente voltou também a aplicar um pouco do DI aqui, um pouco do vértice do janeiro 26 e do janeiro 29, tá? Mas muito ligada a esse play de juros global que eu coloquei anteriormente. Tá? Na parte de moeda, o resultado ficou próximo ao 0 a 0, foram algumas perdas ali com trades mais táticos no real e no euro. E na parte de commodities, eu acho que o que se destaca ao longo desses 2 primeiros meses do ano é a parte de commodity agrícola, que na média entre soja, trigo e milho vem caindo algo ao redor de 10%. Né? Isso traz uma perspectiva boa para a inflação. O minério também acompanhou essa queda, também ao redor de 10%. Isso trouxe um pouco de pressão sobre as ações da Vale, que naturalmente são pesadas aqui para o índice, e a contrapartida disso foi que o petróleo subiu 10%, né, que também é favorável aqui para a nossa economia. Tá? Então acho que em commodity a gente tomou pouco risco, também o resultado foi próximo a 0, assim como em moedas, e a gente concentrou o risco do fundo nessa grande tese aí de queda de juros globais, achar que o juro final e o juro de equilíbrio pós esse efeito da pandemia, né, e todos os incentivos econômicos que foram colocados, ele tende a voltar à naturalidade anterior à pandemia, que é um mundo com juros um pouco menor do que tem sido precificado. A gente acha que é uma grande tese para perseguir ao longo do ano, então a gente está concentrando o risco do fundo nessa tese, né, e um pouco em bolsa, no caso agora trocando um pouco da Bolsa Americana para a Bolsa Brasileira. Adicionando um pouco um componente técnico assim, nas análises, eu acho que o mercado passou muito otimista ali na virada do ano.
E a gente está vivendo ao longo desse ano um jogo de rotação que está nos chamando bastante atenção, né? Dentro do próprio S&P, como proxy, você tem empresas mais ligadas a esse tema de inteligência artificial, como a NVIDIA, subindo mais de 70% no ano, a Meta mais de 40%, e outras empresas que aí acho que você pode passar pela parte mais doméstica da economia americana, os países emergentes no geral, que estão apresentando quedas, né, entre 5%, 10%, em alguns casos até 15%, nesses dois primeiros meses do ano de 2024. Então são movimentos de magnitude muito grande, né, por um curto período de tempo, sem ter nenhum tipo de ambiente disfuncional, né? Meio que está prevalecendo uma tese, né, de que as vencedoras, o dinheiro e a alocação de recursos fluem tudo para eles, né? Acho que tem um mercado também que a gente não opera, mas que vale destacar, é o grande movimento que o Bitcoin, essa parte de criptomoedas fizeram ao longo do ano, com altas aí de mais de 70% no ano, em cima do lançamento de ETFs, né, que foi feito nos Estados Unidos, e um pouco de alocação dos investidores para essa classe. Então, nos chama muita atenção essa parte técnica, que entrou o ano muito otimista, né, e aí esse jogo de rotação e diferenciação que aconteceu ao longo do mês de janeiro e fevereiro, com movimentos aí de abertura de boca de jacaré muito relevantes. São efeitos técnicos que eu acho que no dia a dia de mercado a gente tem que monitorar, controlando o risco e o tamanho das posições. Bom, e para finalizar, gostaria de agradecer a audiência. Por favor, nos acompanhe aí pelas redes sociais, e a gente também está aqui sempre disponível via os canais de relacionamento com os investidores. E até o próximo reporte mensal.